Constelação, bem rápido, é um método psicoterapêutico, tá? É uma terapia que estuda padrão comportamental de um grupo. Isso quer dizer o quê? Grupo familiar. Qual é o comportamento daquele grupo? Tá tendo uma disfunção ali? A constelação vai lá e olha para esse comportamento. A constelação pode olhar todos os grupos. Tá tendo problema no grupo da Cristina? Nós podemos constelar o grupo da Cristina. Posso constelar uma empresa, posso constelar tudo que é um sistema. O que é um sistema? Sistema é um grupo familiar. Sistema, o carro, com todas as peças, cada um no seu lugar, é um sistema. Só para vocês terem uma ideia. Se eu pegar a roda do carro e colocar no motor, o carro vai andar? Ligar? Porque a roda não está lá no motor. Mesma coisa quando alguém está fora do lugar. Os sistemas têm que estar cada um no seu lugar. Então, o comportamento de algum membro familiar pode danificar o sistema. Uma empresa, o comportamento de algum funcionário pode comprometer a eficácia da empresa, certo? Então, básico assim. E a constelação foi criada pelo Bert Helling. Isso vocês vão ouvir muito, tá? O Bert Helling nos deixou essa coisa maravilhosa que é as constelações, tá? Ele morreu com 93 anos, era um alemão, tá? O ano passado. No final do ano passado, ele veio partir, né? Para outra dimensão. E ele era padre, ele largou, né? O celibato, ele estudou muito a vida toda, ele se casou, não teve filhos, tá? E ele teve algumas bases para poder ter formado toda essa coisa da constelação, né? Então, os fundamentos dele, para poder chegar aonde ele chegou, ele usou a psicologia sistêmica, tá? Psicodrama, esculturas, psicanálise, campo morfogenético e muitos outros, hipnose, enfim, quando a gente estuda as constelações, que a gente vai fazer o curso, a gente estuda tudo esses teóricos que deu base para Bert Helling, certo? E ele desenvolveu um método. Como é o método das constelações? O método é através de representantes. Então, eu vou lá, pego aquele grupo que eu quero ver que está em desarmonia. Por exemplo, eu vou lá, pego o carro e vou constelar para ver o que está acontecendo. Então, eu começo a colocar representantes, por exemplo, para a roda, coloco representantes para o motor, né? Aí tem um fenômeno que acontece na constelação, que vai me mostrar que tem que cada um voltar para o seu lugar. Porque assim, por que o carro não está andando? Porque a roda está no lugar do motor, né? A constelação mostra isso. Quem está interferindo nas leis do sistema, seja da empresa, do carro, do seu corpo também. A gente não vai colocar o coração nos rins. Olha a importância de cada um no seu lugar. Então, as constelações vai olhar para isso, tá? E Bert Helling, a maior função da constelação é ver isso e colocar tudo em ordem, né? E ele pegou como base, além da representação, que aí a gente pode usar pessoas como vocês, que nós vamos estar fazendo hoje, representando, e podemos também pegar âncoras, por exemplo, bonecos, enfim, que represente a pessoa que você quer, ou o objeto, enfim, o que a gente vai estar constelando, né?
Só que é muito importante, durante uma constelação, nós acessamos o campo morfogenético. Já ouviram falar do campo morfogenético? Campo mórfico? Então, o que é isso? Todos os seres vivos possuem, tá, esse campo morfogenético. Então, o que é esse bendito campo morfogenético? Por exemplo, eu estou vendo a Eliana aqui, né? Então, a Eliana tem um campo morfogenético da família dela, do pai, da mãe, do vô, lá atrás. Ela tem. Então, vamos colocar, a gente coloca 7 gerações. O que aconteceu com a ancestral lá vem como se fosse um Wi-Fi para Eliana. E ela começa a ter umas sensações, né? A roda tá num lugar, o motor tá em outra, né? Vamos colocar assim. E ela não entende por que está acontecendo isso. A hora que nós abrimos uma constelação, a gente acessa o campo morfogenético, segredos, e vem para os representantes. O campo morfogenético é toda a história dos seus antepassados. O campo morfogenético, você vai falar assim, ah, mas como? Eu não vi 7 gerações. Como que eu vou saber? Eu não sei se a minha trisavó teve um aborto. O meu, sei lá, era alcoólico, né? Alcoólatra. Enfim, a gente não sabe. Mas o campo morfogenético de cada espécie, ela é muito, vamos colocar assim, ela obedece os que vieram antes. Então é assim, por exemplo, ó, os pássaros. Vocês percebem que eles andam em bandos e eles voam, né? E eles voam. Eles batem entre si? Não bate. Por que que não bate? Eles têm o sinal de Wi-Fi que fala agora vamos para a direita, agora vamos para a esquerda. Só que você não consegue captar isso daí. Uma outra coisa. O beija-flor. Como que ele sabe que tem que ir lá e fazer o trabalho dele? Vocês já pararam para pensar? Que cada espécie tem a sua função. E como ela sabe que tem que ser feito isso? É o campo morfogenético ancestral. O gato. Por que o gato... Vocês podem pegar todos os gatos, gente. Eles são todos iguais no comportamento. Porque tem um campo morfogenético. Dá para entender? Tá claro? Ficou claro, Stephanie, no campo morfogenético? Uma outra coisa, tem a história do macaco, né? Que fizeram uma pesquisa, enfim, tem até um estudo sobre isso, de campo morfogenético, depois vocês procuram. Pegaram um macaco, deixaram numa ilha sozinho, e o outro do outro lado da ilha, tá? E para os dois deram uma batata. Um começou a, por intuição, enfim, salgou a batata no mar e começou a comer ela desse jeito. Depois de um tempo, o macaco começou a ter a mesma, o outro macaco começou a ter essa intuição, vamos colocar assim. Então eles se ligaram. Entenderam? O campo morfogenético, nós não conseguimos nos livrar dele. Se você teve no passado algo terrível que você não goste, você está ligado a ele. Por exemplo, traumas, vivências lá no passado, é passado de geração em geração. Igual a doença, não é? Aqui, ó, no nosso sangue, é passado de geração em geração. Então, a gente tem uma herança afetiva, tá? Transgeracional. Então, é muito importante que vocês entendam
que o movimento da constelação é através de representantes, e a hora que vocês entrarem no grupo lá, vocês vão acessar um campo morfogenético de história. Por isso que a hora que vocês entram dentro de um campo de constelação, vocês começam a sentir sensações, porque você acessa o que o outro viveu. Então, vamos supor, eu peço para a Angélica ser uma determinada pessoa daquele sistema. A Angélica começa a sentir exatamente o que aquele tio, aquele aborto passou. Por causa do campo morfogenético. Até aí, tá tudo bem? Fazem assim com a cabeça, se for não, tá muito difícil. Tá, beleza. Então, Bert Helling, ao abrir as constelações, o que ele fazia? Colocava representante, observava o campo morfogenético. Depois dessa parte do campo morfogenético, ele olhava para as 3 leis fundamentais nas constelações, que é todos pertencem ao pertencimento, a hierarquia e o dar e o receber. Vou falar rapidinho sobre isso, porque é muito importante. Pertencimento. No sistema, qualquer sistema, todos pertencem. Eu não posso tirar do meu sistema corporal o meu coração. Se eu tirar e excluir, eu morro. Da família é a mesma coisa. Se você teve, por exemplo, um aborto espontâneo, que foi assim, nem percebi, ele está excluído. E ele futuramente vai ser reequilibrado. Algum descendente vem e começa a ter a representação desse aborto. Porque o sistema não permite que ninguém seja excluído. Todos pertencem. O drogado, o gay, o homem violento. Infelizmente, eu sinto muito falar isso para vocês. Ai, mas aquela pessoa que eu odeio, ela pertence. Se você veio nessa família, ela pertence e você tem que olhar para ela. A hora que você olhar e aceitar ela, né? Então, muitas vezes acontece muitas tragédias nas famílias, né? Então, porque se cometeu suicídio, aí vai lá e exclui ele. Mas quem ele estava representando nesse suicídio? Pode ser um aborto, enfim, pode ser muitas coisas. Então, tudo que acontece de coisas ruins, que vocês acham que é ruins, é o sistema de vocês falando que precisa ser olhado. Uma doença, uma depressão, enfim, qualquer coisa, tá? Então, todos pertencem. Isso, lógico, em todos os workshops a gente vai falar muito sobre isso. Segunda é hierarquia, tá? Então, numa empresa, quem vem primeiro? O presidente, o fundador. Então, vamos lá, o fundador, o presidente, e aí vamos até o guarda ou a faxineira, né? Se o guarda, que fica lá na portaria, não está nem dentro da empresa, quiser tomar o lugar do presidente, o que vai acontecer? Vai virar um caos na empresa. Quando uma pessoa, um descendente, você aí, por exemplo, a Juliana Garcia, ela é a última descendente. Atrás dela tem 5 gerações. E ela fica olhando para a mãe, para a avó, bisavó, e ela começa a ter muita pena delas. Aí ela vai lá para trás e pega elas no colo. O que acontece com a Juliana? A Juliana é maior. A Juliana está pegando uma função de vó que ela não sabe o que é ser vó. A hora que a Juliana muda e fica nessa posição, a Juliana fica sem força. Igual o guarda, ele vai sair de lá, vai ficar abandonada a recepção.
Então, o seu lugar vai estar ali, Juliana. E isso dá um desequilíbrio enorme. Você sente um peso muito grande. A hora que você faz a constelação e você entende que você tem o seu lugar, você volta para ali. Então, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Muitas vezes a gente vê também mãe e esposa de filho. Esquece do marido. O filho veio, ele é tudo para mim. Dorme com a criança, manda o marido ir lá para o sofá, ou sei lá, para a cama da criança. O que isso vai acontecer? Já trocou a posição. O filho vai ter que fazer a função de dar todo o carinho para essa mãe. Mesma coisa a filhinha do papai. O pai exclui a mãe e a filha fica aí. A filha nunca vai ser feliz, porque ela toma inconscientemente o pai como o marido. E ela nunca vai encontrar alguém tão perfeito quanto o pai. Então ela nunca vai arrumar namorado, ela não vai conseguir, porque ninguém vai atingir o pai dela. Imagina, né? Então dá muito problema aí. Gente, cada um tem que estar aonde tem que ser. Muitas vezes a gente não vê isso e a constelação mostra. A hora que a gente abre o campo morfogenético, nós olhamos para a hierarquia. O que está acontecendo ali, né? Agora a outra, dar e receber. O dar e receber é muito interessante, legal. Eu amo esse dar e receber. Então, vamos lá. A minha avó, meu avô deu a vida para a minha mãe, né? E aí a minha mãe passou e meu pai passou a vida para mim. E eu, nossa, gente, eu não sei como agradecer, não é? Aí, o que a minha mãe começa a fazer comigo? Ai, eu te dei todo o estudo, eu te dei a vida, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Agora que você tá bem de vida, você tem que me devolver o que eu te dei. Quando a mãe ou a avó faz isso, dá um desequilíbrio total. Pai faz por amor. Pai dá a vida. A hora que você cobra do seu filho, você não tem noção do que você está causando no sistema. Você tira a força dele. Então, esse dar e receber, a única vez que não equilibra é entre pai e filho. A única maneira de você agradecer um pouquinho ao seu pai e à sua mãe é dando um neto para ele. Que você colocou a vida a seguir. Então, entre pai e mãe, não tem a pretensão, você filho, de dar para ele o que ele quer. Você pode sim ajudar o seu pai e a sua mãe, porque eles estão, né, às vezes precisando. Mas como postura pequena de filha. Quando você quer mandar na sua mãe, porque você não faz direito, você é isso, você está querendo ser a mãe dela. Né? No casal, o casal sim é equilibrado. Amigos, parceria, tem que ter um equilíbrio, senão não aguenta, vai embora. Por exemplo, o marido dá faculdade para a esposa. Ele vai dar muito para ela. A hora que ela termina a faculdade, ela vai embora. Porque deu muito. Quando a gente dá demais para o outro, ele não aguenta, fica com muita vergonha inconsciente e vai embora. Com os amigos também. Então você só dá, só dá, só dá, só dá, só dá. Aí a pessoa não quer, vai embora. Por incrível que pareça. Então, entre amigos, é isso aqui. Eu dou um presente, você dá outro, eu dou outro, eu dou. Por exemplo, numa terapia, eu dou a terapia, você me paga. Mesmo que eu salvei você. Você não cometeu o suicídio. Tá tudo certo, você me pagou. Né? Então, por exemplo, nós demos gratuito
essa reunião hoje. A gente não pode ficar dando muito para vocês. Porque o seu inconsciente não vai vir mais. Porque nós estamos dando demais. Então, é onde a gente precisa cobrar pelo menos uma taxa. Lógico que de vez em quando a gente vai fazer sempre isso, né? Então, sempre, ou você paga com dinheiro, ou paga com atitudes, sempre para estar ali igual, senão as pessoas vão embora. Eu tô falando, com certeza vocês estão lembrando disso. Já aconteceu das pessoas ir embora. Foi ingrato, ele foi embora, né? Entre professor, o aluno também não consegue devolver. Mestres, tá? Não consegue devolver. É isso. Então, as 3 leis, dá para a gente falar muito mais sobre isso, mas as 3 leis básicas da constelação é essa. Todos pertencem, hierarquia, dar e receber. Então, a hora que a gente abre uma constelação, a gente observa isso e o campo morfogenético, tá? Todas as pessoas que entram numa constelação, dentro do campo morfogenético, seja de representante ou de só assistir, ela é trabalhada. Só de você estar hoje aqui, você já está sendo trabalhado, tá? Mesmo que você não faça nada, você está sendo trabalhado, tá? Pode ser que vocês estão acessando agora algumas memórias do seu campo morfogenético, né? Tá vindo algumas lembranças, isso é normal. Pode ser que vocês estejam acessando de uma outra pessoa também, né? Por isso que a gente tem um grupo lá, porque a gente fala sobre isso. E eu quero deixar muito claro aqui para vocês, e às vezes tem muita coisa errada por aí, sobre constelação. Constelação não é espiritismo. Isso tem que ficar muito claro, gente. Constelação, ela é um método que olha o sistema. Como eu acabei de falar para vocês, o sistema do carro, o sistema da empresa, o sistema jurídico. Então, tem muita coisa assim, ó, por exemplo, tem muitas pessoas de outras religiões que realmente eles dão uma confundida. Eu quero dizer para vocês que não me representa. Eu me formei pela Uniabrat, é a constelação de Bert Helling, tá? Em Ribeirão com o Fernando, tá, gente? Fernando de Freitas, que é a consciência sistêmica, minha formação também foi lá, e tantas outras que eu fiz, mas todas com a base de Bert Helling. Vocês vão ver eu fazer exatamente o que está no livro de Bert Helling. Então, se vocês já tiveram uma experiência com constelação e que baixou um santo, baixou não sei o quê, isso aí não é. Em Bebedouro aqui, vieram me falar que deu essa parada de constelação quando eu fui trazer a constelação para Bebedouro. Ah, mas tocavam uns negócios, uns tambores, uns negócios lá, e aí baixava. Tá vendo? Então, assim, tem que deixar bem claro para vocês. E não é adivinha, não é, vou abrir uma constelação para ver. Não. Tá? A gente vai acessar o seu sistema. O que tem lá no seu sistema. E o representante, por ressonância, vai entrar lá e vai pegar o teu Wi-Fi. Ele vai ter acesso àquelas informações. Então, é muito importante vocês entenderem essa parte. E não adianta querer explicar, tá? Os amigos de vocês. Constelação precisa ser vivida. Essa palestra aqui hoje, que eu tô falando um pouquinho, vai ficar gravada e depois vocês podem, essa parte, passar para os amigos de vocês. Não tente explicar, porque você fala assim, nossa, teve uma que caiu no chão. Realmente tem constelação mas no caso, o personagem, o representante está acessando o que aconteceu. Por exemplo, alguém morreu enforcado, e aí como ela começa a ficar?
ela começa a ficar sem ar na constelação. Aí a consteladora vai lá e calma, não é você, sai daí, né? Entendeu, gente? Realmente acontece choro, acontece muitas coisas, é o que vocês vão ver hoje aqui, né? Mas não é espírito incorporando. E uma outra coisa, a constelação não trabalha vidas passadas. Trabalhamos gerações. Até 7 gerações. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Você acredita em vidas passadas? Beleza. Tudo bem. Só que constelação de Bert Helling, não trabalhamos com... eu tô achando que eu era essa 7ª geração aí, e agora fui morta, enfim, né? Não. Você não é reencarnação. Para nós, consteladora, você não é reencarnação, tá? Isso tem que ficar muito bem claro também, tá certo? E aí, o que acontece depois dessa vivência que vocês vão estar tendo hoje? Vocês participaram hoje aqui. Gente, isso é quântico, tá? Só para vocês terem uma ideia, todos estão interligados. Estão acontecendo coisas no nosso grupo lá que ninguém tinha conversado com ninguém e algo está acontecendo ao mesmo tempo que vem contar para mim e está vivendo a mesma coisa. Então, vocês vão ser trabalhados pelo resto da vida de vocês depois dessa vivência. Pode ser que vocês não peguem tudo agora, mas de pouquinho. A constelação, ela fica atuando, gente, pro resto da vida. Cai uma ficha agora, cai uma ficha outra. O importante é não contar o que aconteceu na constelação, porque senão perde a força. A pessoa não estava, nossa, Stephanie, aconteceu isso. Perde a força. É o seu inconsciente que tem que ir. E principalmente a sua alma precisa sentir. Não é a cabeça falar, te perdoo, eu sinto muito. Não. É a alma. Ok? Então, vocês, a partir de hoje, vocês vão sair daqui diferente. Logo depois do evento, vocês vão às vezes ter sono, porque vocês receberam muita informação. E a alma precisa dormir. Né? E tá tudo certo, dorme. Amanhã também vocês vão ficar um pouco cansados. Porque mexe as sinapses neurais de vocês. Vocês vão começar a ter outra visão para o que a gente vai constelar hoje aqui. Então, vocês precisam dormir, precisam descansar, né? E na segunda, vocês vão estar normais. Pode acontecer sonhos, vocês podem acessar ancestrais de vocês dormindo. Tudo pode acontecer. Esse campo é muito forte. E qualquer coisa vocês chamam eu ou a Cristina Conde para estar compartilhando, tá? Então, como eu já disse, tudo pode ser constelado. Tudo. Pensa numa coisa aí. Pensou? Pode ser constelado, tá? Qualquer coisa. Não pode ser constelado, por exemplo, eu vivo tendo essa pergunta. Posso constelar pelo meu marido? Não. O que você está xeretando no sistema dele? Eu posso constelar você com relação ao seu marido. Eu posso constelar você com relação ao seu filho. Tá? Então, isso aí dá muito karma, isso aí não... Nossa, dá um peso muito grande e eu não faço esse tipo de coisa. Tá? Pode ter consteladores que façam. A mãe pode constelar pelo filho pequeno. Por exemplo, a criança 2 anos, 3 anos, tem uma doença muito rara, que eu constelei, a última vez que eu tive um workshop, eu constelei a mãe, né? Mas foi olhando para a filha, para a doença, né? Então, isso pode. Mas o filho adulto, depois de 18 anos, você vai querer enxeretar o quê na vida do filho? É ele que tem que vir. Porque a gente é louco. Não, o fulano tem que constelar. Não, gente, espera, né? Espera o momento dele. Tá bom? É isso. O básico das constelações é isso. Tem que falar mais alguma coisa, Cristina? O que você acha aí? Deixei alguma coisa de... Fala para mim.
Não. Acho que ficou bem claro, deu para ter uma base, né, Elaine? Porque se a gente for falar tudo aqui, a gente vai ficar até amanhã, né? Exatamente, para não Mas falar uma coisa. deu. O que eu acho que o objetivo que era que as pessoas conhecessem, eu acho que você conseguiu com maestria. Tá, já. Então, gente, o que eu vou falar para vocês agora? Nós vamos abrir uma constelação. Nossa, já fiquei arrepiadinha. A constelação, qual é o nosso propósito dessa vivência? Trabalhar o feminino. Resgatar o nosso feminino. Depois dessa constelação, a Cristina vai dar muita base para nós sobre o feminino. Tá? Quer falar mais alguma coisa, Cristina? Não, pode Não? prosseguir aí. Tá. Então, assim, ó, tem várias pessoas que nunca devem ter visto a constelação, né? Então, como funciona? A constelação pode ser feita em grupo presencial, tá? A gente forma uma roda e tem o constelado, a consteladora, ela começa a chamar, tá, né? A gente não pode fazer isso agora. E eu testei esse método online e o campo tem muita força, tá? Então deu muito. Tem também eu abrindo a câmera e mostrando os bonecos para vocês, a gente vai fazendo o movimento, né? Tem tabuleiro também, né? Mas quem fez esse método e tá lá no nosso grupo, amou, tá? Cria uma atmosfera de amor incondicional entre o grupo, tá? E é isso que vai acontecer aqui. Um amor incondicional um para o outro. Tem uma outra coisa que uma consteladora jamais faz: julgar. Para você ser uma consteladora, você tem que ir neutra. Eu não sei a sua história de vida. Eu não sei o que o seu sistema, o seu campo morfogenético lá atrás estava acostumado a fazer. A hora que eu me deparo com o estuprador da própria filha, eu não sou ninguém para julgar. Quando alguém fez um aborto, quem sou eu para julgar? Tudo isso faz parte. Quando uma consteladora julga, ela exclui. Eu quero que vocês entendam que eu acolho tudo de vocês. Tudo mesmo. A consteladora, ela tem que estar isenta. Deixar as crenças dela de lado. O constelador é isso. Isso é muito importante para vocês terem segurança durante uma constelação.